Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos dar continuidade, prosseguimento nessa nossa caminhada, nessa transição que nós estamos fazendo para o segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Estamos falando da tentativa, estamos falando do crime tentado. Sim, ele é mais complexo do que a consumação, né? Vocês estão percebendo, mas também tem um motivo, né? Eu estou mastigando o tema para vocês, certo? É doído muitas vezes, parece ser difícil, parece uma enxurrada de conteúdo. Na verdade, amigos, eu apenas estou servindo o buffet. Cabe a vocês, né? Eu apenas estou montando o buffet, cabe a vocês se servirem. Eu sempre gosto de botar a cabeça no travesseiro e dormir com a sensação tranquila de saber que tudo que cair em uma prova, tudo que cair na prova de vocês, foi dado em aula. Então, eu confio e eu agradeço muito ao curso que me dá essa liberdade de trabalhar com essa isonomia, de poder passar a minha verdade, de poder passar o conteúdo da maneira que tem que ser. Procure sempre aí, amigos, as aulas do professor Adriano Cotti, que vocês com certeza vão ter aí a resposta para as questões e um estudo de excelência. Amiguinhos, nós vamos entrar agora no item número 6, que é também a análise na tentativa, só que não nos juizados agora. É a tentativa no direito penal militar. Logo, eu vou precisar do Código Penal Militar. Certo? Gostaria que os senhores tivessem o Código Penal Militar. Mas eu já vou dar uma informação muito importante. Quem não quiser pegar também, acompanha o que eu estou falando, vai servir, vai ser bastante útil. Pessoal, a teoria adotada pelo CPM é a mesma do Código Penal comum. É a teoria objetiva. Ou seja, é a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3, certo? Reduzida de 1 a 2/3. A diferença, para que eu tivesse trazido isso para cá, está no seguinte, pessoal. A diferença é que, enquanto no Código Penal isso é absoluto, no Código Penal Militar, isso aqui é regra geral. Ora, se eu digo regra geral, é porque existe exceção. Exatamente. Exceção. Se vocês pegarem o Código Penal Militar, vamos por aqui agora. No artigo 30, parágrafo único, vocês vão se dar conta de uma coisa. Vocês vão ver que lá no artigo 30, parágrafo único, diz que, excepcionalmente, dependendo da gravidade do delito, o juiz pode aplicar a pena da tentativa
igual a pena do crime consumado. Igual a do crime consumado, a mesma pena. Então vejam que coisa linda que tem aqui, pessoal. Vocês têm um diamante nas mãos. Vocês têm aqui um diamante nas mãos. Está sendo mostrada a vocês uma exceção valiosa, que se cai em uma questão de prova, raramente alguém vai acertar. Certinho? Muito bem. Vencido. Nós vamos para o número 7. Número 7. Número 7 são, finalmente, as espécies de tentativa. Achavam que não teria espécie? Claro que tem. Espécies de tentativa. Quantas são ao todo? 4. Ao todo, são 4 as espécies de tentativa. 4. Tentativa branca ou incruenta. 2. Tentativa vermelha ou cruenta. 3. Tentativa perfeita, também conhecida como acabada, ou ainda crime falho. Ou ainda tentativa imperfeita, também chamada de inacabada. Aqui está. 4 espécies. Pessoal, é uma barbada. Eu acho que é um dos pontos mais fáceis da nossa matéria. É o que eu vou falar agora. O que é tentativa branca ou incruenta? É a tentativa, senhores, sem derramamento de sangue. É a tentativa sem derramamento de sangue. Ou seja, o indivíduo, ele pratica atos de execução, mas a vítima não é atingida. Ela não sofre lesão alguma. Por isso que o nome leva a tentativa branca, porque não se suja de sangue, ou incruenta. Exatamente o contrário da tentativa vermelha ou cruenta. Essa é com derramamento de sangue, ou seja,
O indivíduo desfere uma facada, atinge a vítima, mas ela não morre. Por isso vermelha, referente à cor do sangue. Nesse contexto, não há dúvidas que a tentativa branca vai fazer com que a redução da pena fique próximo do 2/3. E a tentativa cruenta, ou vermelha, fique próxima do 1/3. Por motivos óbvios. O que é a tentativa perfeita, acabada, crime falho? É aquela em que o agente esgota os meios de execução. Por isso a tentativa é perfeita. Cuidado. Não confundam em prova tentativa perfeita com crime perfeito. Crime perfeito, meus amigos, é o crime consumado. Certo? Tentativa perfeita é aquela que o indivíduo consegue executar com perfeição, mas não alcança a consumação. Por exemplo, eu tenho um revólver, eu descarrego a arma e eu não atinjo a vítima e eu não tenho mais o que executar. Eu usei todos os meus meios de execução. Isso é uma tentativa perfeita, acabada. Eu acabei a execução e não consumei o delito. Por sua vez, na tentativa imperfeita ou inacabada, o agente não esgota os meios de execução. Ou seja, ele teria meios de execução para continuar executando, mas por motivos alheios à sua vontade ele não consegue. Exemplo, o sujeito tem um revólver com 6 balas no tambor. Dá um tiro, não mata a vítima, dá o segundo, não mata a vítima, mas não consegue efetuar os outros 4 porque a polícia impede. Isso é tentativa imperfeita. Claro que a tentativa perfeita, pessoal, a tentativa perfeita vai gerar uma punição, uma redução de pena próximo do 1/3. A imperfeita mais próxima do 2/3. Não confundam tentativa imperfeita com crime imperfeito. Crime imperfeito é o nome genérico para toda tentativa. Tentativa imperfeita é aquela que o agente não esgota os meios de execução. Certo? Ok? Beleza pura? Certinho, gurizada? De boas? Bacana, bacana. É possível combinações. É possível uma tentativa branca perfeita. Esgoto e descarrego o revólver e não atinjo uma bala na vítima. Ela é branca porque a vítima não foi atingida e perfeita porque eu esgotei os meios de execução. Assim como ela pode ser também branca e imperfeita. 6 balas, dou 2 tiros, não atinjo nenhum, a polícia chega e me prende. Branca porque a vítima não foi atingida e imperfeita porque eu ainda tinha meios de execução. Posso ter tentativa cruenta, perfeita. Descarrego a arma, encerro a execução e atinjo a vítima. Assim como posso ter tentativa cruenta, imperfeita. Tenho 6 balas, dou 2 tiros, atinjo a vítima, a polícia chega e me prende. Todas as combinações são possíveis.
Certinho? Vencido o item 7. Logo, vamos para o item 8 de 11. E vocês vão estar sabendo tudo de tentativa. Qualquer questão em prova, vocês vão tirar de letra. Que coisa bem boa, né? Que coisa mais maravilhosa. Item 8. Tentativa e crimes de ímpeto. O que será isso? Primeira coisa, o que são crimes de ímpeto, pessoal? Em primeiro lugar, crime de ímpeto sempre é crime doloso. Certo? Sempre é crime doloso. Mas são crimes praticados sem premeditação. São crimes em que o indivíduo não premedita, ele não tem premeditação. Certo? É aquele sentimento, aquele furor que surge no momento. Sabe aquela história de sobe o sangue? Subiu o sangue e eu decidi naquela hora, naquele instante, praticar o ato. Bom, por que eu estou colocando essa situação aqui para vocês? Pelo seguinte, muita gente acha, ou já achou, que crimes de ímpeto são incompatíveis com... Deixa eu pegar uma cadeira aqui, pessoal. O velhinho está começando a ficar judiado. O velhinho não é mais o mesmo. Existem muitos estudiosos do direito penal brasileiro que entendem que a tentativa é incompatível com crimes de ímpeto. Por quê? Porque como a decisão de cometer o crime é muito rápida, não teria como achar o momento do dolo de consumação daquele crime. E isso teria uma grande dificuldade de se identificar qual é a infração. Por exemplo, aquele sujeito chega em casa mais cedo do trabalho, e não se chega mais cedo do trabalho, né? A não ser que tu avise antes. Que lembrança triste. Bom, enfim, né? O sujeito chegou mais cedo do trabalho e encontrou a sua mulher em flagrante adultério na cama com o Tício. Justo com o Tício. Ele, indignado com aquilo, efetua disparos de arma de fogo na direção da mulher, mas não a atinge. Como foi no ímpeto, quem defende que não cabe tentativa nesses crimes, faz porque não teria como saber se esse indivíduo realmente tentou matar ou apenas queria dar um susto. Ou seja, qual seria o crime desse sujeito? Seria a tentativa de homicídio pela tentativa branca? Ou seria o crime de disparo de arma de fogo, lá do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Então, para uma parte da doutrina, sempre se entendeu que não teria como, não seria aceita a tentativa nos crimes de ímpeto. Então, se surgia no ímpeto, ele teria que responder pelo disparo de arma de fogo. Mas aí veio
o maior dos maiores. Quem é do direito talvez já tenha ouvido falar isso, mas ele era conhecido como o príncipe dos penalistas. Exatamente, amigos, Nelson Hungria. Nelson Hungria falou uma coisa com uma inteligência, que ele disse o seguinte: meus caros, o direito penal, ele já tem tanto material de estudo que nós devemos nos preocupar só com o direito penal. Saber se o indivíduo queria matar ou disparar arma de fogo, isso é assunto de prova penal, processo penal. Deixa a discussão difícil da prova para o processo. Nós vamos ficar com os institutos. A dificuldade probatória em um processo, ela não pode tirar a legitimidade da ciência penal. O que o Nelson Hungria está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, em primeiro lugar, que os crimes de ímpeto admitem sim tentativa. O pensamento do agente é muito rápido, mas ele inicia a execução do homicídio e não consuma por circunstâncias alheias. Ele errou o alvo. Certo? E não é disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo fica absorvido pela consunção. O dolo dele era de matar. Só que isso tudo vai ser discutido no processo penal. A dificuldade de provar não tira a nossa legitimidade de estudar a diferença. O que ele quer dizer? Se ficar provado no processo que o sujeito tinha o dolo de matar, mesmo que seja difícil provar isso, ele vai responder, ele vai ser condenado por tentativa de homicídio. Ou seja, tentativa em um crime de ímpeto. Certo? Agora, contudo, todavia, se porventura ficar demonstrado a ausência do dolo, ainda que eventual, ele vai ser condenado por disparo de arma de fogo. Na prova de vocês, a questão vai ter que trazer informação, porque vocês não estão dentro de um processo penal. Vocês não vão poder levantar o braço e dizer: seu fiscal, eu quero rolar testemunhas. Então a banca traz a informação. Cuidado em relação a isso. Certo? Entendimento que nós temos hoje, praticamente pacífico na doutrina e na jurisprudência. Admite-se, é compatível a conatos com os crimes de ímpeto, mesmo que de difícil comprovação. Ok? Que bom. Vencido assim, então, o item 8. Entramos agora, então, no item 9. 9 de 11, antepenúltimo. Bom, meus amigos, tentativa e dolo eventual. Bom, não há dúvidas de que a tentativa, a conatos, ela é admitida nos crimes por dolo direto. Eu quero matar B, dou o tiro, erro, tentativa de homicídio. Eu entro na casa de alguém, pego algo, a polícia chega e impede que eu leve, tentativa de furto. Mas e no dolo eventual? Em que o agente assume o risco
de produzir o resultado? Pois é, também existem dois entendimentos. Da mesma forma que na questão dos crimes de ímpeto, do dolo de ímpeto. Existe, amigos, uma corrente que entende ser admitido a tentativa no dolo eventual. É essa que a gente vai usar para a prova. Então, a resposta para essa pergunta: admite-se tentativa nos crimes praticados com dolo eventual? Sim, admite-se. Certo? Admite-se. Exemplo: salva-vidas, professor de natação garante, vê um aluno se afogando na piscina. Pensa, esse aí está me devendo, não vou com a cara dele, não vou fazer nada. Cruza os braços. Pensa, mas ele sabe nadar. Mas se ele morrer também, azar. Foda-se. Dolo eventual. Terceiros pulam na água e salvam. Acabou. Está resolvido. Esse professor de natação, ele vai responder por tentativa de homicídio. Talvez ele não queria a morte do aluno, mas aceitou como possível e provável. É o que predomina. Mas a gente não pode fechar os olhos, e aí eu estou falando isso para alguns de vocês que eventualmente forem fazer uma prova em que vai exigir escrita, uma prova dissertativa ou em uma fase oral, no sentido de que tem entendimento de que não caberia tentativa no dolo eventual, porque no dolo eventual o resultado não se dá por sua vontade. E a tentativa, amigos, diz o quê? Crime tentado quando o resultado não se consuma por circunstâncias alheias a quê? À vontade do agente. Ou seja, para essa linha doutrinária, como no dolo eventual tu não teria a vontade escancarada, não caberia tentativa. Mas aí entra a mesma lição do Nelson Hungria. Isso é dificuldade probatória. O processo penal que se preocupa em resolver. Para nós, admite-se tentativa também na figura do dolo eventual. Certinho? Muito bem. Assim, faltam 2 itens para concluirmos a figura da tentativa. Mas isso é assunto para o próximo bloco, para a próxima aula. Agora é a hora do cafezinho, do chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.